Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma apresentação descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, o drama do macho traído na comédia Anfitrião de Plauto. Quando expressões ou palavras se integram ao vocabulário de uma língua por causa de uma autora ou autor, a gente percebe sua influência e popularidade. Plauto faz parte desse seleto grupo. Anfitrião e sósia são hoje substantivos correntes no português por sua causa. Tudo bem, esses termos foram introduzidos no português através do francês por causa da comédia do século XVII de Molière, Anfitrião. Mas o Anfitrião de Molière era uma recriação da peça de mesmo nome de Plauto, e por isso não erraríamos em dar o crédito final ao autor latino. Anfitrião é uma das 20 comédias criadas por Plauto que chegaram até nós, algumas com trechos faltando, mas no geral bem legíveis e muito divertidas, um conjunto que revela um autor no pleno domínio do seu ofício. Com Plauto, a progressão do diálogo entre os personagens, trabalhada desde a Atenas do século V a.C. e muito explorada por Sófocles e Eurípides, ganha uma naturalidade incomparável, para não falar do emprego que faz de uma extensa variedade de metros, elementos que fazem dele um grande dramaturgo e um grande poeta. É, portanto, um elo fundamental entre o teatro grego antigo e o nosso, de Shakespeare para cá. Plauto viveu em fins do século III e começo do século II a.C. Sua produção corresponde a uma fase da literatura latina muito menos documentada em comparação com os séculos posteriores. Por essa época, o poderio da República Romana era crescente na Itália e em todo o Mediterrâneo, ao mesmo tempo em que se mantinha intacto o domínio cultural das declinantes polis gregas. Os romanos, como outros povos, se deixaram contaminar por essa ascendência helênica, recriando modelos gregos e fundindo-os às suas próprias tradições. A gente sabe, por exemplo, que foi um contemporâneo de Plauto, Lívio Andronico, que realizou a primeira tradução da Odisseia de Homero para o latim. Temos menos de 50 versos dela, mas eles bastam para mostrar como essa transposição era tanto um ato de reverência ao original grego, quanto um ato de apropriação e aclimatação ao universo latino. Esse mesmo Lívio Andronico também compôs comédias e tragédias indo beber na fonte grega, um movimento de transculturação cuja pujança ainda podemos testemunhar séculos depois no teatro de Sêneca. Das várias possibilidades de criação teatral existentes à época de Plauto, pouco ou muito marcadas pela influência grega, pouco ou muito eruditas, ele parece ter se dedicado quase exclusivamente a uma popular já entre os gregos chamada comédia nova. A gente fala em nova para diferenciar essa comédia da sua cara mais antiga, cujo maior representante na Grécia foi Aristófanes. Aristófanes, como Plauto, só que uns 200 anos antes, também fazia comédia em verso, mas seu humor derivava da crítica social e política, que tinha tudo a ver com o ambiente democrático da Atenas do seu tempo. O elemento mitológico e da comédia privada não estavam ausentes, mas não ocupavam o primeiro plano. Ao longo do século IV a.C., no entanto, a vida doméstica começou a assumir o lugar dessa sátira no interesse dos espectadores, levando os comediantes a deslocar o centro de gravidade das peças do público para o privado. A ação também foi ficando cada vez mais coesa e dinâmica, deixando de dividir espaço com as partes cantadas, que foram desaparecendo. Quando lemos a peça O Rabugento, de Menandro, a única que temos da era grega pós-Aristófanes, produzida já no final do século IV a.C., ou seja, cerca de 100 anos antes de Plauto, quando lemos o Rabugento, vemos com clareza a mudança. O drama da vida privada tomou conta. Menandro traz os temas consagrados pela comédia nova: paixões entre jovens, relações entre pais e filhos, desencontros, mal-entendidos, reconhecimentos. É algo bem diferente, mas não completamente novo. O que a gente nota no teatro de Menandro são elementos que estavam dispersos não só na comédia, mas também na tragédia, e ganharam corpo a ponto de quase constituir um gênero à parte. A tragédia, principalmente com Eurípides, já mostrava a possibilidade de investir em uma das suas vertentes no rebaixamento da ação, tratando os personagens nobres do mito de um jeito mais íntimo e casual, além de explorar os sentimentos em situações de descobertas, afastamentos e reencontros, quase como um melodrama. A própria comédia de Aristófanes podia ser às vezes menos localizada e abordar seus temas de forma mais universal, com foco nas relações pessoais.
Tudo indica que ao longo do século IV a.C., modalidades variadas continuaram a existir, com tragédias mais e menos elevadas, comédias mais e menos políticas, com mais e menos coro, mas é provável que aos poucos o formato cômico, contaminado pela tragédia de feitio euripidiano, tenha se imposto como o mais popular. Assim teria se formado a comédia nova, ao longo de várias décadas e de acidentes que não podemos determinar. Foi esse tipo de expressão mais descontraída e universal que chamou a atenção de Plauto e outros dramaturgos latinos que resolveram levá-lo aos seus palcos na Itália. Foi com eles, com Livio Andronico, com Névio, com Plauto, com Terêncio, que a comédia nova ganhou a sua expressão definitiva, não mais em língua grega, mas latina. Nesse ambiente ela recebeu o nome de fábula palliata, história com palio, isto é, história na qual os personagens usam não a toga romana de outras peças, mas um manto tipicamente grego. O movimento de deglutição da cultura helênica que encontramos é o mesmo exemplificado por inúmeros outros autores latinos que se voltaram, ao longo dos séculos seguintes, para modelos gregos. Na superfície é praticamente tudo estrangeiro, roupa, cenário, história, nomes dos personagens, mas abaixo da superfície é tudo muito latino. A comédia nova, na sua versão latina, era apresentada pitorescamente como uma comédia grega, porque derivava da comédia nova grega, mas na prática uma peça como Anfitrião era tão latina quanto o Anfitrião de Molière era francês. Pensar como estudiosos pensaram no passado, que Plauto e outros apenas traduziam para o latim as comédias de Menandro e seus contemporâneos, é um erro. Não adianta pensar também que era um simples adaptador que fundia elementos de peças diferentes para formar outra comédia em latim. Enxergar assim a atividade de Plauto e outros é abordar de um jeito errado o significado da emulação nessa cultura. Virgílio na Eneida era apenas um tradutor de Homero ou alguém que fundia trechos da Ilíada e da Odisseia num só poema? Claro que não. A Eneida é profundamente romana e ao mesmo tempo reverente a toda uma tradição poética alheia. Virgílio traduz-se em versos de Homero, refunde passagens homéricas, mas tudo isso vem costurado por um olhar e um projeto poético próprio. O parentesco com Homero é evidente, mas a Eneida está a léguas de Homero, e é outra épica. O mesmo vale para Plauto. Pelas informações que temos, suas comédias iam sim buscar temas, enfoques e personagens na tradição cômica grega. Mas o seu trabalho poético é tão competente no detalhe, tão diverso do de Menandro, que só nos resta concluir que traduzir e fundir originais gregos era apenas uma entre outras etapas de um projeto maior e mais complexo. É o que dá para sentir lendo os próprios fragmentos da Odisseia de Livio Andronico, que eu já citei. Há uma evidente dimensão autônoma e criativa nesse trabalho, como há em qualquer simples tradução. Mas a pecha romântica do tradutor como imitador menor, ou do imitador como reprodutor mecânico, toldou por um tempo a nossa apreciação de Plauto e de outros que tinham uma relação dinâmica com os clássicos gregos. Assim é o Anfitrião de Plauto, sua comédia mais conhecida. Mito grego, ação na Grécia, só que em Tebas e não em Atenas, como era quase regra na comédia nova. Figurino grego, nomes gregos. Mas no processo de transposição dessa história tradicional, fartamente explorada em tragédias e comédias, um processo que não sabemos como se deu, Plauto incutiu os elementos típicos da sua cultura, prosódia, metros, valores, religião, humor, mantido o viés universalizante. O tema da história envolvendo Anfitrião e Alcmena é o adultério feminino. O rei Anfitrião sai para o combate e na volta descobre, pela própria esposa, que tinha acabado de passar a noite com ela. Isso só foi possível porque Zeus, ou Júpiter, dormiu com Alcmena disfarçado de Anfitrião. O assédio não começara agora, já vinha de antes. Como consequência, o deus a engravidou, e o marido também. Dessa relação sexual dupla nasceram os gêmeos Íficles, filho de Alcmena com Anfitrião, e Heracles, ou Hércules, filho de Alcmena com o deus. Hesíodo fala dessa união de Alcmena fora do casamento no começo do seu poema épico O Escudo de Heracles. Mas aí o tratamento não pode ser cômico. A temática do adultério, do possível adultério, também não é cômica nas abordagens que recebe, por exemplo, em Homero, em relação a Helena, Clitemnestra e Penélope. Embora seja incidentalmente divertida em relação a Hefesto, Afrodite e Ares no canto 8º da Odisseia. A coisa muda de figura quando a comédia rebaixa esses personagens ao nível da existência comum e encara o drama como um drama marcado por confusões sem maiores consequências.
Foi o que fez Plauto, adicionando graça à história de Anfitrião e Alcmena por meio do jogo, com a sobreposição de identidades e a intervenção do escravo, presentes também em outras peças. O motivo da confusão de identidades exemplifica, de novo, a exploração cômica de algo sério. Como na visão mitológica, deuses e deusas têm o poder da metamorfose, é comum que a gente os encontre disfarçados. A identidade secreta ajuda a entrar em contato com os heróis e as heroínas, sem serem descobertos. Só que dentro desse expediente temos os casos de deuses que se transformam em personagens já existentes na história. Por exemplo, Atena se disfarçando de Telêmaco no canto 2 da Odisseia, e Íris de Polites no canto 2 da Ilíada. Nessas duas situações, poderíamos nos perguntar o que ocorreria se alguém de repente se deparasse com 2 Telêmacos em Ítaca, ou 2 Polites em Troia. Homero, claro, não quer fazer graça com isso, mas esse foi o motivo que deu o combustível central para a comédia Anfitrião, com Júpiter se disfarçando de Anfitrião e o deus Mercúrio se disfarçando de Sósia, o escravo de Anfitrião. É o motivo do duplo, em dobro. Todos os desencontros, confusões e ironias decorrem desse elemento básico que Plauto manipula muito habilmente. O segundo motivo é o da escravidão. Desde a comédia antiga, o escravo se consolidava em torno de um estereótipo do homem esperto e covarde, fiel ao dono e maltratado por ele. Aparecia também algumas tragédias, como personagens secundários, às vezes com certa graça. Mas é com o fortalecimento dos elementos privados da comédia que essa figura vai ganhando relevo. No Anfitrião, essa figura é sósia, presente em boa parte da ação e responsável pela maior parte da sua comicidade, quase como um palhaço atuando dentro de uma história séria. A peça se abre com uma fala de Mercúrio, o equivalente latino do deus Hermes. Entre os gregos, a primeira cena teatral já tinha se firmado como um espaço de apresentação da história. Eurípides fez isso em algumas tragédias, colocando em geral um deus para dar as coordenadas gerais, como nas Bacantes. Mas Plauto, por causa do ambiente cômico, vai além. O personagem que diz o prólogo, além de resumir a história, rompe a ilusão dramática e fala da própria peça. É como se a parábase de Aristófanes, o trecho no meio da comédia antiga onde ocorria esse tipo de quebra e onde o dramaturgo falava com a plateia, tivesse sido deslocada para o começo. No Anfitrião, Mercúrio, disfarçado de sósia, dá sim as coordenadas fundamentais da peça, falando abertamente do seu argumento, mas faz mais. Afirma que a comédia vai ser uma tragicomédia por causa dos personagens nobres, brinca com a sua condição divina e capacidade de mudar o que quiser, e dá ainda indicações cênicas sobre como diferenciar um anfitrião do outro e um sósia do outro. Tudo leva a crer que os atores ainda usavam máscaras. Ou seja, é quase um diretor vindo antes do espetáculo para explicá-lo. Mais para o fim da peça, Júpiter também vai quebrar a ilusão dramática, referindo-se à ação como uma comédia e atuando quase como um deus ex machina antes da hora. Não são elementos estranhos se pensarmos que na abertura de outra comédia de Plauto, até o título da peça grega original é informado. Depois disso, temos 5 atos. No primeiro, Sósia dialoga com Mercúrio disfarçado de sósia e produz várias tiradas cômicas sobre quem seria agora, já que estava diante de quem se dizia o verdadeiro sósia. No ato seguinte, Anfitrião chega da guerra e Alcmena não entende porque voltou se tinha acabado de partir. Aqui o desentendimento do casal é pontuado pelos inúmeros comentários do escravo, que garantem a comicidade em meio à apreensão masculina frente à possível traição. Júpiter volta disfarçado no terceiro ato para se aproveitar sexualmente um pouco mais de Alcmena, e novamente Sósia entra com a comicidade ao conversar com o deus. Parte do quarto ato se perdeu, quando a peça já se encaminhava para a conciliação e resolução, e os dois anfitriões eram postos frente a frente. No quinto e último ato temos um desfecho rápido, com o anúncio de que Alcmena deu à luz os 2 filhos, e com o anfitrião aliviado. No fim, vemos que Plauto faz comédia aqui com um dos maiores dramas masculinos, perder o controle sobre a mulher. A suspeita de que Alcmena não teria sido casta é o pesadelo maior de Anfitrião, só atenuado pela descoberta do truque de Júpiter e a garantia de que, afinal, Alcmena tinha traído Anfitrião com ele mesmo. Ela ainda era a matrona virtuosa de sempre e cumpriu com a sua função reprodutora. Tudo não passou de um pesadelo para Anfitrião e de uma piada para o patriarcado. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.